Fala família, tudo tranquilo? A gente vai analisar agora o caso 2 da combinação completa, quando aparece esse pelo menos 1. Muita gente tem dificuldade nesse caso, mas é só uma adaptação bem simples que a gente tem que fazer no problema, e é bem simples mesmo, tá bom? Vamos lá. Eduane irá distribuir 10 balas entre seus filhos Abel, Bebel e Cibel, de forma que cada filho receba pelo menos uma bala. De quantas formas ela pode fazer isso? Então a primeira coisa que você tem que identificar é um problema de combinação completa? Porque é um problema de combinação, a ordem não importa. O importante é só o resultado final, né? Se o Abel recebeu 3 balas, se ele recebeu 2 e assim por diante. Então eu vou começar escrevendo esse problema da mesma forma. Abel, Bebel, mais Cibel tem que dar o total de 10 balas. Mas Bruno, como é que você vai usar essa ideia do pelo menos uma bala para cada filho? Cara, é muito simples. Essa paradinha que eu escrevi não vai ser de fato o que a gente vai utilizar. Então coloca aqui, por exemplo, as crianças Abel, Bebel e Cibel. Pô, essa estratégia é sensacional. Esse 10 aqui, na verdade, não vai ser 10. Por quê? Se cada criança tem que receber uma bala, pensa comigo o seguinte, você está fazendo essa distribuição. A primeira coisa que eu posso fazer é, irmão, já toma uma balinha para você, toma uma balinha para você, toma uma balinha para você. Então já distribuí 3 balas. Sobraram quantas balas no pacote? 7. Eu vou me preocupar em resolver só essa equaçãozinha aqui. Porque uma vez que eu já dei uma balinha para cada criança, eu já cumpri esse pré-requisito. Esse pré-requisito aqui já foi. Agora, o que acontecer aqui não tem nenhum problema. Quer ver? Vamos criar um exemplo. Quando eu coloco aqui, ó, 7 balinhas, 3, 4, 5, 6, 7, eu coloco o sinal de mais assim. Ah, Bruno, nessa configuração que você fez, nesse exemplo, o A, ele não está recebendo nenhuma balinha, o B está recebendo 7 balinhas e o C não está recebendo nenhuma balinha. Isso foi depois de eu já ter distribuído uma balinha para cada um deles. Na verdade, o A já recebeu a balinha que ele precisa, o B recebeu 8 balinhas, que são essas 7 mais a primeira que eu já distribuí, e o C já recebeu uma balinha. Então, não importa qual seja o meu resultado nessa configuração, eu já cumpri o fato de cada filho meu ter recebido pelo menos uma balinha. Obviamente, a gente percebe aqui que tem um filho favorito, né? Mas isso aí é só um detalhe, beleza? Então, nesse caso, sempre que tiver esse pelo menos 1, pode ser pelo menos 2, pode ser pelo menos qualquer coisa. Então, primeiro faça essa distribuição e depois você distribua o restante conforme a gente viu anteriormente. Nesse caso, vai ser uma permutação com 7, 8, 9 elementos, repetição de 7 bolinhas e 2 sinais de mais. Acabou a questão, tá? Bruno, isso que você fez antes. Isso que eu fiz antes, se você quiser escrever isso com uma contagem, você pode. Mas ficaria o seguinte, eu dei uma balinha para o primeiro filho, para o segundo e para o terceiro. De quantas formas eu posso fazer isso? Irmão, só tem uma forma de fazer isso, que é dar uma bolinha para cada. Uma balinha para cada. E depois, você vai fazer a partezinha que a gente já tinha feito depois, que é a parte das soluções inteiras não negativas. Tranquilo? Então esse cara aqui você não precisa incluir na sua conta porque vai ser sempre uma maneira única de fazer isso, tá? Lembra, é combinação, não importa a ordem do que é feito, importa são os elementos, beleza? Pode deixar umzinho aqui. Vamos lá, exemplo 2. Em uma loja há os seguintes salgadinhos à venda: coxinha, bolinha de queijo, camarão e enroladinho de salsicha. A gente já fez essa questão, né? Parecido, pelo menos. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 8 salgadinhos, desde que... Então o cara saiu para comprar salgadinho, mas a esposa dele falou assim, pô, traz pelo menos 2 coxinhas e um de camarão. Então, tem que ter isso. Irmão, tu tá indo comprar parada. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, coxinha. Eu tenho bolinha de queijo. Eu tenho camarão. Eu tenho enroladinho de salsicha. Se a esposa desse cara falou, irmão, traz pelo menos 2 coxinhas e um camarão, qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar lá? Irmão, me vê 2 coxinhas, me vê uma de camarão. Porque a partir daí ele tá livre para fazer a escolha. Mas, obviamente, se ele já escolheu 3, então agora ele só consegue escolher outros 5 para totalizar 8. Então a gente vai fazer isso, ó. Coxinha, mais bolinha de queijo, mais camarão, mais enroladinho de salsicha. Tem que dar agora quanto? 5. Então a adaptação que a gente faz para esse tipo de problema é distribui primeiro o caso do pelo menos e depois você fica livre para fazer as escolhas daquilo que falta para completar o total. Agora para resolver esse problema você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, que é esse meu total, e eu vou colocar 1, 2, 3 sinais de mais aqui pra gente. Vamos resolver essa parada através da permutação com repetição. São 8 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 5 fatorial, que são 5 bolinhas, e 3 fatorial, que são os 3 sinais de mais. E lembra que essa configuração que eu fiz inicialmente só tem uma maneira dela ser realizada. Então é uma vez esse pedaço que é a escolha que eu sou livre de fato para escolher. Belezinha?